Vai. O filme Gattaca, de 1997, apresenta uma sociedade futurista em que a engenharia genética determina o destino dos indivíduos desde o nascimento. Crianças concebidas por meios tradicionais são consideradas invalids, biologicamente imperfeitas, e são automaticamente excluídas das profissões de prestígio, enquanto aqueles gerados por seleção genética são classificados como valids, recebendo acesso privilegiado à educação, trabalho e oportunidades. O protagonista, Vincent Freeman, nasce de forma natural e é diagnosticado com alta probabilidade de doenças e expectativa de vida reduzida. Por isso, é destinado a trabalhos subalternos. No entanto, ele desafia esse sistema assumindo a identidade genética de um Valid para realizar o seu sonho de ser um astronauta, revelando a injustiça e a rigidez das hierarquias biológicas impostas pela sociedade. Oi, gente, eu sou a Natália. Dentro do nosso podcast hoje, a gente vai falar sobre biopolítica, biopoder e neoliberalismo. Junto comigo, o Murilo e o Luiz também vão apresentar esse podcast e a gente vai trazer um contexto bem legal, tanto do filme quanto das ideias do Foucault. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo, sou estudante de administração aqui na Universidade Federal de São Paulo. Luiz. Oi pessoal, meu nome é Luiz, boa noite. Quê? Pode continuar. Oi pessoal, meu nome é Luiz, eu sou também estudante de administração aqui da Unifesp. Beleza, então partindo aqui para uma análise do filme, para não deixar ele solto, a gente, como grupo, a gente entendeu que Gattaca materializa o funcionamento da biopolítica do Foucault, porque ela divide a população entre vidas que são otimizadas, nas quais o Estado investe para fazer viver, e vidas que eles chamam de imperfeitas, que eles chamam de invalids, ou seja, inválidos, que são abandonadas na marginalidade em um processo de deixar morrer, que é o lema que sintetiza basicamente a ideia do Foucault sobre biopolítica. O filme ele oferece uma representação muito extrema da gestão biológica da população, mas é uma forma de fazer quase uma fábula e uma analogia à sociedade que a gente vive e conversa muito bem com a lógica Foucaultiana. Nesse cenário do filme, em que a norma genética opera como um critério de inclusão, produtividade e dignidade social, o corpo ele vai se tornar o principal documento de identidade. E a vigilância da genética contínua começa a encarnar também tecnologias de poder que administram a vida. Elas definem o valor de cada corpo e determinam quem merece proteção, cuidado e investimento. Assim como a gente também consegue ver na nossa sociedade de uma forma muito mais sutil e muito mais mascarada, segundo o Foucault, mas que a gente ainda consegue analisar, o filme ele traz à tona com uma metáfora extremamente explícita e que a gente consegue entender melhor. Legal. E essa preocupação, né, de clones genéticos, essa coisa de genética, é de fato, né, uma coisa que às vezes a tecnologia chega a tal ponto que a gente vai ter o poder de determinar esse tipo de coisa, né? Não sei, aí já é mais teoria da conspiração do que qualquer coisa, mas eu acho que é isso, né? E a gente pode até, trazendo até um outro assunto à tona, já que tem essa parte de tecnologia e tal, essa questão da inteligência artificial, né? Que, bom, nem todo mundo tem acesso, né? E pelo jeito, né? Isso vai ser uma constante aí nos próximos anos, principalmente no mundo do trabalho, no mundo das empresas, né? Não que todo mundo não tenha acesso à inteligência artificial, mas que as pessoas não têm normalmente educação para utilizar essa inteligência artificial. E eu acho que isso entra muito, né, nessa ideia de fazer morrer e deixar viver, né? A gente vai né, fazer morrer quem não tem acesso e deixar viver quem tem acesso, né? Ou a gente vai fazer o contrário, né? Eu acho que essa é a grande questão da inteligência artificial também, assim como a questão da genética. Boa. Eu também, né, você acabou falando sobre mercado de trabalho, mundo do trabalho, eu lembrei de uma teoria que a gente estudou na aula de ética, né, que são as teorias, na realidade, da responsabilidade social. E uma delas, a teoria do acionista, acho que relaciona muito bem com essa ideia do fazer morrer e deixar viver. Porque dentro dessa teoria, a responsabilidade social das empresas é justamente ele desenvolver uma atividade lucrativa em conformidade com a lei. Então, não existe, digamos, a preocupação, né,
por parte, por exemplo, do gestor com a população, né? Muito pelo contrário. Da mesma forma que um soberano, né, no antigo regime, né? Ele não se importava nem um pouco com as pessoas. E eu acho que essa teoria do acionista e essa ideia do Foucault se relacionam e a gente consegue ver exemplos práticos disso. Então, se a gente pensar numa indústria química, né, de muito tempo atrás, a gente percebe que muitas vezes as pessoas eram submetidas a trabalhos assim muito degradantes, insalubres, e era, digamos assim, uma atitude, né, intencional por parte do gestor, né, que seria, digamos assim, um governante, para as pessoas ali fazerem trabalhos, né, inalar gases, por exemplo, na indústria química, que faziam que elas morressem, né? Então essa ideia do fazer morrer era muito explícita, e também a ideia também do deixar viver, no sentido de que você pode até trabalhar aqui na minha empresa desde que você não arrume algum tipo de transtorno para mim. Inclusive, falando disso, me lembrou até de um filme que a gente viu também, do Charlie Chaplin, dos tempos modernos, né? Aquele filme começa ali com o Charlie Chaplin dentro de uma fábrica, né? Ele está ali dentro da esteira de montagem ali, de determinado produto, e ele tem que ali trabalhar fazendo aquele movimento repetitivo, constantemente, e ele ali é muito combatido, né, por parte ali do gestor que controla a fábrica, de que ele tem que seguir aquilo, e não existe nenhum tipo de preocupação sobre aquele trabalhador, no sentido de que, será que talvez esse trabalhador, será que o Charlie Chaplin, né, o personagem, ele vai ter algum tipo de problema por fazer aquele esforço repetitivo, sabe? Não existia aquela preocupação com as pessoas, com os impactos das decisões. Era muito voltado para um interesse próprio, para o interesse do gestor. O que vai me trazer mais retorno? E dane-se, né, de certa forma, os impactos que isso vai causar nas outras pessoas. Eu acho que foi muito boa essa sua fala, Luiz, porque isso é muito fazer morrer e deixar viver, né? Pelo menos esse filme foi gravado aí na década de 1930 e numa época que até a própria teoria de gestão de pessoas era quase inexistente, né? E, e é de fato isso, né, cara? Acho que a gestão de pessoas em si ela foi evoluindo para que os trabalhadores, né, os funcionários, eles tivessem um mínimo de dignidade, talvez, né, e, e começassem, né, a serem deixados morrer e fazê-los viver, né. Isso é importante fazer essa relação porque é a frase que mais cabe aí no Foucault, né, e toda essa história da relação de poder e tudo mais. E eu acho que até voltando um pouquinho na sua fala, Luiz, você falou sobre a própria teoria do acionista, a gente viu no Brasil, né, empresas de capital aberto que normalmente têm que expor, né, as suas condutas, tem que expor seu código de conduta, de ética, seu compliance para os acionistas como um todo. São empresas que precisam prestar muita satisfação, né, a boa parte da sociedade, pelo menos só para os acionistas, na verdade, né, que é mais ou menos esse seu argumento. E a gente viu, né, tanto a Vale com tragédias acabando com comunidades inteiras, né, ecossistemas inteiros aí, com as quedas das barragens, né, muita gente acha que foi só ali em Brumadinho, mas a Samarco na era de, na barragem de Mariana também, a Samarco fazia parte, né, do conglomerado ali da Vale, então a gente não pode esquecer e sempre responsabilizar, né, as organizações que acabam negligenciando a manutenção, o planejamento de aspectos tão importantes, né, que podem causar tanto dano e que causaram tanto dano para a sociedade, né? Acho que um outro exemplo recente também é a Braskem, uma outra empresa química de capital aberto que também tem que prestar satisfação para os acionistas, acabar com comunidades inteiras por conta da extração, né, de produtos químicos do solo. Não lembro exatamente qual produto químico era, não sei um pouquinho, nada, né, sobre o processo ali de extração, mas eu sei que passou no jornal, né, comunidades destruídas, pessoas tendo que sair de casa e afins, né. Às vezes também, né, a gente fica, quando vem nessa coisa de, alguma organização
causou algum desastre, né? Às vezes, o caso acho que mais emblemático da história da humanidade é Chernobyl, né? Por conta da usina e tudo mais, por conta de todo o efeito radioativo, mas isso não parou por aí, sabe? A tecnologia, ela avança, mas ela vai causando problemas no caminho, né? E assim como depois, antes de Chernobyl, tivemos problemas, né? Seja com organizações públicas, seja com organizações privadas, é, enfim, de qualquer cunho político também. Acho que é uma questão a se conversar. Sim, eu achei muito legal os pontos que vocês trouxeram e como vocês simplificaram bem o que o Foucault quer dizer com fazer morrer, porque ele podia falar matar, mas ele escolhe falar fazer morrer, porque não é algo direto, não é algo que as pessoas vão lá, as empresas, as organizações, etc., tiram formalmente a vida das pessoas. Elas fazem políticas, elas fazem ações que acabam tirando a vida dessas pessoas de uma forma, entre aspas, indireta, mas que acaba precarizando a vida delas, que afeta a vida delas de alguma forma, que piora a vida delas. E eu acho que em contrapartida a gente tem empresas que fazem viver também, como é o caso da Natura, que tem políticas de contratação de mão de obra local em lugares como Amazônia, Pará, lugares que normalmente não conhecem tanto o trabalho formal e não tem regimes de contratação tais quais a gente vê em outras regiões do país. Eles têm uma questão histórica ali de subemprego e de exploração por diversos motivos históricos. E ver uma empresa do porte da Natura trazendo políticas de contratação sustentável e que respeita essa mão de obra e que valoriza ela é muito importante. Acho que, além disso, também ela faz aquela questão da aquisição de matéria-prima dos agricultores familiares, se presta a fazer desenvolvimento sustentável. Então, também é uma forma de fazer viver, porque ela está dando a oportunidade daquelas famílias se desenvolverem economicamente e também a gente se beneficia com isso como um todo. A partir do momento que o meio ambiente também está sendo preservado, também é uma forma de fazer a população viver e não só viver, mas viver melhor. Exato, eu achei perfeito esse exemplo da Natura e se relaciona também com outra teoria da responsabilidade social, que é a teoria dos stakeholders, né? Ou seja, a empresa não tem que só se preocupar com a questão lucrativa, em estar em conformidade com as leis, mas também ela tem que pensar nos impactos que ela vai causar dentro do ecossistema que ela está inserida. Então, pensar no impacto ambiental, pensar no impacto social, né? Pensar ali em como fazer com que as pessoas tenham mais bem-estar, né? E enxergar nisso um valor. Então, eu acho bem interessante. E outra coisa também que acho que é fundamental, que acho que traz um pouco dessa ideia do deixar morrer, é que também, né, as empresas elas precisam combater algumas ideias que vão, digamos assim, de encontro com essa ideia de fazer viver. Então, por exemplo, né, casos como o da Vale, que o Murilo citou, né, que a empresa ali deliberadamente adotou ali um tipo de barragem que oferecia um tipo de risco e não houve, digamos assim, uma responsabilização tão grande por parte dos gestores. Então, acho que essa ideia do deixar morrer é muito importante no sentido de combater esses indivíduos que de alguma forma põem em risco o bem-estar das outras pessoas, fraudando documentos, aprovando barragens que não deveriam ser aprovadas porque trazem um grande risco para as pessoas, né? E não só a questão da Vale, a gente pode pensar também no questão das Americanas, né? Em que ali os gestores, né? Eles fraudavam ali demonstrações contábeis para ali conseguir auferir mais dividendos e não pensaram em nenhum tipo do impacto, né, que isso causaria, né, quando fosse descoberto, se pessoas teriam que ser demitidas ou não, deixar de contratar determinadas mercadorias de fornecedores, fazendo com que eles fossem à falência, por exemplo. Então, acho que essa questão do deixar morrer é muito importante no sentido de que as empresas hoje elas precisam desenvolver, né, uma governança corporativa sólida, né, compliance sólido, para justamente combater esses indivíduos que impõem em risco ali o bem-estar coletivo. Perfeito, Luiz. E só complementando dessa parte do Americanas, né? A gente vê a preocupação quase que única, né? Das empresas em somente
colocar ali no balanço que estão dando resultados, né? Que é o caso da Americanas aí, que, enfim, fraudou ativos, né? Para colocar, enfim, mais dividendos para os acionistas e tal. E, e é bem complicado. E aí é nesse contexto todo, né, que surge toda essa preocupação, surgem profissionais na área de administração que são formados quase que exclusivamente, né, fazem sua formação, sua pós-graduação, seus mestrados, seus doutorados nesse tema de governança corporativa e nessa sigla, né, que está sendo bem utilizada recentemente, muito utilizada recentemente, que é o ESG, né, que trata de environment, né, que é ambiente em inglês, social, que é social em inglês, e governança, né, que é o G. E, bom, você vê que é um tema aí tratado muito recentemente, mas que acaba demonstrando, né, que as organizações elas estão começando a se preocupar com stakeholders que não necessariamente estão relacionados ali com a atividade econômica dela, né, mas que de alguma forma acabam sendo afetados pela atividade que a empresa ela tá fazendo ali. Algumas empresas se preocupam mais, algumas empresas atingem mais, outras menos, né? Então, comunidades locais, como a Nath falou e deu um exemplo muito bom aqui da Natura, algumas varia muito, né? As empresas que acabam impactando ou não, mas é muito importante, né? A gente pensar, né, por esse lado. Sim, e eu acho que dentro dessas políticas de ESG, a gente vem vendo um aumento crescente das políticas de inclusão dentro das empresas também, com programas ali que variam desde o estágio, com estágios voltados para pessoas negras, estágios voltados para a população LGBT, estágio voltado para PCD, e não só em estágio, mas em programas de trainee também, ou vagas afirmativas para a CLT comum. Várias empresas, desde das pequenas empresas até das de médio porte, as grandes empresas que vêm sendo ali linha de frente nisso e trazendo essa diversidade dentro da empresa e fazendo realmente com que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho formal, a oportunidades melhores e possam se educar mais, conseguir crescer ali na vida, ter cargos de liderança e também trazer, e acho que não é uma política que só beneficia as populações mais marginalizadas, mas também beneficia a empresa, que em gestão de pessoas a gente chama de ganha-ganha, né? Que tanto o colaborador está ganhando quanto a organização, porque quando a gente traz diversidade ali para dentro de uma organização, a gente traz novas perspectivas, a gente traz novos indicadores, a gente consegue observar estatísticas por um novo viés, que não é só intelectual, não é só do que vem dos livros, mas também a vivência dessas pessoas. E quanto mais pessoas diversas dentro da organização a gente tem, melhor podem ser essas políticas de fazer viver também. Porque a gente está falando de pessoas que estão compartilhando as experiências delas e experiências empíricas mesmo, que elas viveram, que elas passaram ao longo da trajetória delas, e melhorando também como o Estado ou como as organizações privadas podem maximizar essa questão do fazer viver. Legal, Nath. E só para mudar um pouquinho de assunto, acho que é legal a gente discutir alguns outros casos enfim, dessa lógica, né, do fazer morrer e deixar viver, ou o contrário, né? No caso, a gente viu aí recentemente, aí nos últimos 40 anos, né, muitos casos em que as empresas deixavam de contratar, as empresas demitiam, as empresas faziam propagandas, né, utilizavam do marketing para, de repente, né, utilizavam disso e acabavam, enfim, de maneira proposital ou não, prejudicando alguns grupos, né, e deixando-os, né, na verdade, fazendo-os morrer, né, e aí são casos em que as empresas deixaram de ter essa visão ética do poder, né, que existe ali dentro. E aí, só para citar alguns casos, né, eu vou começar com alguns mais antigos aí. é, Nos anos 80, muitos atores, né, muitas celebridades foram vítimas, né, fatais aí da epidemia de AIDS. E muitas organizações, por conta disso, acabaram deixando de contratar pessoas que fossem LGBTs, né? E, bom,
se você tem certa estabilidade financeira, e pelo menos se provou ao longo do tempo, né, você está menos suscetível a doenças sexualmente transmissíveis, né? E isso a gente consegue ver até pela condição econômica e pela incidência de AIDS em países menos ou mais desenvolvidos, né? Então, existem empresas que ainda estão muito atrasadas, esse é um exemplo antigo, mas ainda existem empresas que estão muito atrasadas nesse sentido, né? Eu vou citar mais alguns exemplos aqui. Na época da pandemia, por exemplo, existia toda uma sociedade que estava necessitada, né, de um amparo, de uma superação dessa crise sanitária, né? E aí muitos países ah, favoreciam uma ou outra indústria farmacêutica por, enfim, interesses econômicos e tudo mais, em detrimento, né, da agilidade ou até da qualidade desses medicamentos. Enfim, qualidade ela é, é algo, até uma outra discussão, mas a gente tinha na época, mas existiu muito disso, né? E aí, trazendo até outros exemplos, né? Esses aqui são ainda mais recentes. Tem empresas que estão demitindo, né? Que estão não contratando também pessoas de posicionamentos políticos em específico, né? A gente viu aí recentemente a morte o assassinato, né? Do Charlie Kirk nos Estados Unidos e uma empresa brasileira que, enfim, tem crescido muito, tem posicionamentos políticos às vezes controversos, demitindo pessoas por terem se posicionado a favor desse assassinato, né? E que alegando que não aceita pessoas de esquerda no ambiente de trabalho deles, né? E acho que além disso, né, pegando o próprio exemplo dessa empresa, que por sinal se chama G4 e tudo mais, é, é uma empresa que tem uma cultura organizacional de pessoas muito agressiva, né? Que remunera muito, mas cobra muito também, né? E aí é aquela coisa, né? Será que aquele ambiente não se torna um pouco autoritário, não se torna, é, às vezes, faz com que as pessoas morram e deixam de viver ali, né? Enfim. E eu acho que a G4 também é um exemplo muito interessante de cultura organizacional agressiva. O que vocês acham, Luiz e Natália? Assim, eu acredito que hoje as empresas têm muita dificuldade em adotar práticas do fazer, viver e deixar morrer, né? Então, eu acredito que, por exemplo, hoje muitas empresas não conseguem enxergar, por exemplo, o valor da diversidade que a Natália trouxe, o valor da sustentabilidade, o valor do ESG. E isso é muito estranho, porque isso já foi comprovado em dados, né? Existe um texto que a gente leu em Ética, por exemplo, que comparava, né, empresas que adotavam ali, que tinham uma política, né, corporativa de responsabilidade social com outras empresas que não tinham. E eles conseguiram perceber que ao longo do tempo, essas empresas que tinham ali políticas, né, de sustentabilidade, elas tinham um ganho em termos de crescimento, em termos de resultado, muito maior a longo prazo do que as outras empresas que tinham no curto prazo. Então, acho que existe um grande desafio para essas empresas, né, como o G4, de enxergarem valor nisso, sabe? Enxergarem valor de política de fazer, viver e deixar morrer, enxergar o valor da sustentabilidade, de enxergar a sustentabilidade, né, como um diferencial competitivo, né? Porque hoje o consumidor ele quer de fato preço, ele quer tempo de entrega, ele quer receber o teu produto, mas também ele está interessado em como esse produto foi feito, nas condições de trabalho que as pessoas produziram aquele produto, de onde veio aquele produto, né? E fazendo isso, né, tendo uma política ali de supply chain que vise a sustentabilidade, você vai conseguir ter um diferencial competitivo que vai te trazer resultados no longo prazo, de fato, mas também no curto. Porque empresas que adotam nessas políticas de fazer, viver e deixar morrer, que a gente chama, entre aspas, elas vão ter um risco menor, porque elas vão ter mais facilidade no crédito, né? Porque elas têm ali um plano de longo prazo, né? Tentando mitigar os impactos ambientais e sociais que elas têm. Então, eu acredito que é um grande desafio ainda para as empresas enxergarem, né, essas políticas de diversidade, inclusão, sustentabilidade, para conseguirem ali crescer e trazer benefícios mútuos, né, para toda a sociedade.
Eu concordo com os pontos que vocês trouxeram, tem nem tanto que acrescentar, mas acredito que acrescentando num ponto do que o Foucault traz, a gente falou bastante sobre esse fazer viver no nível populacional, né, quando a gente trouxe as políticas de sustentabilidade, de educação, de habitação profissional, de segurança e controle de natalidade, mortalidade, as epidemias como o Murilo citou, a epidemia da AIDS, mas também tem o fazer viver no nível individual, que o Foucault vai trazer, que é exatamente esse caso da G4, que envolve a questão da disciplina, do treinamento, da vigilância, do corpo humano como um corpo dócil e útil para a organização. Então, também é mais do que fazer uma pessoa se manter viva e poder sobreviver ali dentro da sociedade, mas também tem a ver com o controle daquela vida. A biopolítica, ela expande o que a gente falou, do lema que a gente já falou 1000 vezes, do fazer viver e fazer morrer, deixar morrer, mas ela também tem essa noção do controle do corpo humano, do controle do que as pessoas estão fazendo, de como elas se comportam, do que elas estudam, do que elas apoiam, das opiniões políticas dela. Então, eu acho que esse caso da G4, ela sintetiza muito bem isso. Legal, pessoal. Bom, acho que se ninguém tiver mais nada, Luiz, quer falar alguma coisa? Não, acho que deu. Perfeito. Bom, pessoal, acho que era isso por hoje. Fiquem atentos aí nos próximos episódios. Agradeço aí meus companheiros Luiz e Natália pelo papo de hoje e nos vemos na próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.